Bom, então terminei a terceira carreira, né, do bico de acabamento, e aí eu venho para o topo aqui desse leque da carreira anterior, onde eu fiz a primeira corrente de altura, né? E fecho a carreira com ponto baixíssimo. Então, assim a gente termina essa terceira carreira. Vamos iniciar a quarta carreira do bico de acabamento e para isso nós vamos andar com a linha fazendo ponto baixíssimo até chegar ao topo do leque da carreira anterior. 2 e 3. Então cheguei, fiz 3 pontos baixíssimos, cheguei no topo do leque. Daí eu vou fazer uma corrente de altura, que é o meu primeiro ponto baixo. E aí, dentro desse ponto baixo, eu vou fazer esse meu leque de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Daí eu prendo esse leque na próxima alça com ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 alças de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer ponto baixo aqui no topo do leque. E aí, 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou para a alça, faço ponto baixo. Então, fiz 2 alças no meio do desenho. E aí, nesse ponto baixo, eu vou fazer o leque de novo. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo o leque com ponto baixo no topo do leque, aqui no terceiro ponto alto, e aí eu terminei o desenho da lateral dessa carreira, tá? Agora eu já vou entrar na repetição. Então, o espaço entre uma repetição e outra são de 3 alças. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai para a alça, faz o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, vai para a alça, faz o ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5, vai para o topo do leque no terceiro ponto alto e faz o ponto baixo. E aí começa a repetir o desenho novamente. Aqui no ponto baixo, nós vamos fazer o nosso primeiro leque de 5 pontos altos. E aí a gente repete esse desenho aqui por toda a lateral, tá bom? Então, eu vou até o canto do trabalho para mostrar o desenho do canto para vocês. Então, terminei toda essa lateral do meu trabalho e já cheguei aqui perto do canto. E aí, agora eu vou mostrar o desenho do canto, né? Eu fiz o último ponto baixo aqui em cima do último leque, e desse leque eu já vou direto para o canto, fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Na cabeça desse ponto puff, eu vou fazer outro ponto puff, tá? Por isso que a gente faz aquela correntinha aqui na cabeça do ponto, ó. Então, vou dar uma laçada, alongo o ponto, outra laçada, alongo o ponto. Já fiz 2 vezes, são 5 no total, né? Então, 2, 3, 4 e 5. Com os 5 pontos
abertos, você puxa todos de uma vez e faz a correntinha para a cabeça do ponto. Então, é ponto puff em cima de ponto puff. Daí, nós vamos fazer 3 correntes, 2 e 3. E aí, dentro desse leque que a gente tem aqui, nós vamos fazer um igualzinho. Então, aqui no espaço, vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntes. E aí, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Tá? Então, dentro do leque, repete o leque. Agora, a gente chegou aqui próximo ao ponto puff. Então, nesse desenho, a gente vai fazer um ponto puff aqui no espaço e outro ponto puff aqui no outro espaço, tá? Então, são 3 correntes de espaço. E aí, eu vou fazer o ponto puff aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Com as 5 laçadas, puxa tudo de uma vez e faz uma correntinha para a cabeça do ponto. E aí são 3 correntes. E eu vou fazer outro ponto puff aqui, do lado da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, puxa tudo, faz uma correntinha para a cabeça do ponto. Tá? Então, no meio, onde tem o ponto puff, você faz um ponto puff de cada lado. Agora, a gente chegou no leque, vai ser igual a esse leque aqui. Então, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e aí dentro do leque eu faço a repetição. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, no mesmo lugar, 2, ok? E aí eu tenho aqui um outro ponto puff. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, um ponto puff de cada lado. Então, são 3 correntes, 3, e aí o ponto puff aqui nesse espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Fecha tudo junto, faz uma corrente. 3 correntes, vai para o próximo espaço fazer outro ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Com as 5, fecha tudo e faz uma correntinha, tá? Aí eu tenho mais um leque, eu vou repetir esse desenho aqui. Então, 3 correntes, dentro do leque faz outro. 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. 1, no mesmo lugar, 2. E aí, nós temos o último ponto puff, que vai ser igual a esse primeiro, ponto puff sobre ponto puff. Então, 3 correntes, 3, 4 e 5. E aí, faz o ponto puff aqui na cabeça do ponto. 1, 2, 3, 4,
e 5. Acho que esse quinto ficou fora. Não ficou no ponto não, deixa eu tirar esse último. Vou fazer aqui. Quando é no ponto é um pouquinho mais difícil, porque o espaço é muito pequeno, né? Então, vamos lá. Fiz o quinto, consegui certinho agora. E aí, puxa tudo e faz uma correntinha na cabeça. Então, no final, fica ponto puff sobre ponto puff, do mesmo jeito que no começo. Então, esse é o desenho do canto, tá? E aí, voltamos para as repetições das laterais. Então, para começar a repetição da lateral, você faz 5 correntes, 3, 4 e 5, vai para o topo do leque, faz um ponto baixo, e aí volta a repetição do desenho, né? Vamos fazer aqui o leque de 5 correntes, e aí repete toda a lateral, e aí o outro canto, e por aí vai, tá bom? Então, eu vou terminar a minha quarta carreira e já volto. Bom, então terminei a quarta carreira, né, do bico de acabamento, já fiz as minhas 5 correntes, e aí eu venho naquela primeira corrente de altura que nós fizemos, e vamos terminar a carreira com um ponto baixíssimo. Esse é o final da quarta carreira. Para iniciar a quinta carreira, nós vamos andar com a linha até o topo aqui do ponto. Então, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixíssimos. E aí, vou fazer uma corrente de altura, que é como se fosse o meu primeiro ponto baixo. Aí, agora, no ponto baixo, aqui bem centrado, vou fazer os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, e 5, vou prender na alça com ponto baixo. E agora eu vou fazer só uma alcinha aqui no meio. 3, 4, 5 correntes. E aí vou prender na alça com ponto baixo. Só vai ficar com uma alça no meio e eu já vou fazer os meus 5 pontos altos aqui centrado. 1, 2, 3, 4, 5, aí prendo na cabeça do leque com ponto baixo. Então, esse agora é o desenho da nossa lateral. Vamos começar a repetição fazendo alça de um desenho até o outro, direto. Então, vou fazer 5 correntes, 3, 4 e 5, vai para a alça, faz ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, vai para a alça, faz ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, tá sem foco, né? Vai para a alça, faz o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, vai para o leque e faz ponto baixo. Então, vamos ver quantas alças eu fiz. 1, 2, 3 e 4, tá? Então, fiz 4 alças para começar a repetição do desenho. Então, agora, aqui centrado, vou fazer os 5 pontos altos e repetir tudo de novo, tá? Então, vou fazer até chegar ao canto para mostrar o padrão do canto para vocês.
Então, terminei aqui a minha lateral e já cheguei aqui no canto para mostrar o canto para vocês. Então, aqui nesse canto, nós vamos repetir esse ponto puff aqui em cima do ponto puff. Então, vou fazer 5 correntes, 4 e 5. Aí, eu venho para o ponto puff e vou fazer outro, bem na cabeça do ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí puxa todos juntos e aí faz uma correntinha para a cabeça do ponto. Então, fizemos aqui o ponto puff. Vamos fazer 3 correntes. E aqui dentro do leque, vamos fazer outro leque com uma pequena variação. Então, vamos lá. Aqui no espaço, vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Aí, agora eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa primeira corrente que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo nela. E aí, agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Fica assim, olha. Tá? Um leque com um ponto picô aqui no meio. Agora, eu vou fazer 3 correntes, 2 e 3. E aí, nesse espaço aqui, antes do ponto puff, vou fazer o ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Com os 5 na agulha, puxo tudo de uma vez e fecho com uma correntinha. Agora eu vou fazer 3 correntes de novo, 1, 2 e 3. Nesse espaço entre os 2 pontos puff, eu vou fazer um leque tipo esse, mas um pouquinho mais elaborado, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Aí, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, nessa primeira corrente, eu vou fazer ponto baixo. De novo, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho na primeira corrente e faço ponto baixo. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho na primeira corrente, faço ponto baixo. E aí, eu termino o desenho fazendo 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1 e 2. Então, o ponto ficou assim, o desenho do ponto. Bonito, né? Então, agora vamos continuar o desenho do canto fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. E aqui no espaço depois do ponto puff, mais um ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Com todos juntos, puxa tudo de uma vez, fecho com a correntinha. Aí são 3 correntes. Nesse leque, vamos fazer esse mais simples aqui. Então, vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3,
4 e 5. Na primeira corrente, vamos fazer um ponto baixo. E aí, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Aí, fizemos o leque igual a esse aqui. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E aí, agora é o ponto puff de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Puxa tudo de uma vez, fecha com a correntinha. Aí agora são 3 correntes. E aí eu vou repetir esse leque aqui um pouco mais elaborado, com esses 3 pontos picô. Não é bem o ponto picô tradicional não, mas fica parecido. Então vamos lá, 2 pontos altos. E aí, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem na primeira corrente, faz o ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem na primeira corrente, faz ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem na primeira corrente, faz o ponto baixo. E aí termina o desenho com 2 pontos altos ainda aqui no mesmo lugar. 1 e 2. Fica esse desenho aqui. Aí agora nós vamos fazer 3 correntes. Vamos fazer o ponto puff aqui no espaço. 1, 2, 3, 4, 5, com todas as laçadas na agulha, puxa tudo, fecha com a correntinha. Vamos fazer 3 correntes. E aí, aqui no leque, a gente vai repetir esse leque mais simples. Então, vamos fazer aqui no espaço 2 correntes, ou 2 pontos altos. Vamos fazer 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Na primeira corrente, vamos fazer o ponto baixo. E já vou terminar aqui esse desenho fazendo 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, ficou assim. E aí, vamos terminar o canto com o ponto puff sobre o ponto puff. 1, 2 e 3, 3 correntes. Vamos direto para cima do ponto puff e fazer o ponto puff. 2, 3, 4, 5. Com todos na agulha, puxa tudo de uma vez e fecha com a correntinha. Então, assim que fica o desenho do canto agora. Bem bonito, né? Poderia até já ser a última carreira, né? Eu vou até dar uma ideia aqui para vocês, caso vocês queiram parar nessa carreira, porque acho que essa carreira já é até bonita para terminar. Se tiver com pouca linha, né? Então, eu vou até dar uma ideia aqui se vocês quiserem parar nessa carreira, ó. Então, agora para começar a lateral de novo, vamos fazer 5 correntes, 4 e 5. Aí a gente vem aqui para a cabeça do leque, faz o ponto baixo. Minha mesinha tá fazendo barulho hoje. Então, fiz aqui na cabeça do leque o ponto baixo. E aí, agora, aqui no centro, a gente só faz uma alça, né? Lembram que são 2 leques fechados e uma alça. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer o leque aqui com vocês. Eu vou repetir para poder dar uma ideia aí para vocês, se quiserem terminar o trabalho nessa carreira.
aqui 3, 4 e 5. Aí fecha aqui, prende o leque na alça com ponto baixo, e aí a gente faria uma alça só, não é? Então, a gente pode fazer a alça assim, olha, 2 correntes para a alça e fazer mais 5 para fazer esse picô aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu fecharia o picô, 1, 2, 3, 4, 5, aqui nessa corrente, faria aqui o ponto baixo, e aí mais 2 correntes para terminar a alça, e aí prenderia a alça aqui. Já que é uma alça só que eu tenho que fazer, eu já poderia dar um arremate nela assim, daí terminar aqui com o leque de 5 pontos altos. Vamos ver como é que fica? O bom do crochê, o legal do crochê é você fazer essas experiências, né? Eu gosto muito de fazer essas experiências com o crochê. Aí eu prendo aqui. Vamos ver como é que ficou, para ver se fica bonito. Olha como é que fica bonito. Então, se vocês quiserem, vocês podem até parar o trabalho nessa carreira. Olha, acho que essa carreira é uma carreira muito bonita para encerrar o trabalho, se vocês quiserem, tá? E aí, na lateral, vocês podem fazer isso. Se quiserem botar um picô também nos leques, aí fica um picô no leque, um picô na alça, um no leque, um na alça, também vai ficar cheio de biquinho na lateral. É vocês que sabem. Pode ficar bem legal também. Vamos ver aqui, se quiser fazer no leque, vamos ver como é que fica. Então, você faz 2 pontos altos, em vez de fazer com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Faz aqui o ponto baixíssimo na cabeça do ponto. E aí, mais 3 pontos altos. Vamos ver se fica melhor. 1, 2 e 3. E aí, eu prenderia aqui. Vamos ver se ficou bonito. Agora ficou bem melhor, porque ficou sem espaço aqui, né? Então, a gente pode fazer o picô tradicional aqui em cima do leque, que aí, tá vendo? Ó, ficaria com um biquinho do ponto picô em todos os espaços. Também acho que ficaria bem legal. Eu não vou fazer isso porque eu pretendo continuar. Eu quero fazer o bico completo. Mas acho que já seria uma boa hora para parar, se quiserem, né? Se tiverem pouca linha, ou se já estiver cansada, ou se tiver um pouquinho de pressa para terminar o trabalho, né? Que esse bico é grande. Então, acho que pode ser uma boa solução parar já nessa carreira, quem quiser parar, tá bom? Então, eu vou desmanchar isso aqui que eu fiz, vou terminar minha carreira, encontro vocês lá no final, tá bom?